Oi, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sou o Eduardo Santos, psicoterapeuta, e esse é o meu canal no YouTube. Eu estou gravando esse vídeo que vai ser um vídeo de apresentação. Eu vou me apresentar a você. Eu vou te contar por que eu decidi me dedicar a um tema tão palpitante como depressão. Na realidade, não vai ser só sobre depressão. Eu vou falar sobre angústia, ansiedade, sentimento de desintegração, desamparo, luto, perda, solidão, enfim. Você vai ver que esses temas eles sempre se encontram. Para isso eu vou precisar fazer um relato pessoal. Eu vou contar 2 episódios que aconteceram na minha vida, um lá no início e outro nem tão no início. Você vai ver que em um determinado ponto, em um determinado momento, eles vão se encontrar. E aí, meu amigo, minha amiga, a casa cai. Esse vídeo ele vai ficar sempre na tampa, eu chamo tampa do meu canal, lá em cima, para recepcionar as pessoas quando me visitarem pela primeira vez. É fundamental, eu sempre pensei dessa forma, que as pessoas me conheçam, saibam por quê, qual é a minha relação com a depressão. Na realidade, eu vivi um processo depressivo de 7 anos, mais ou menos. E você vai entender o porquê, o que aconteceu comigo e o porquê eu decidi me dedicar a esse tema. E trabalhar em cima, bater nesse tema. Bom, vamos lá. Eu sou de uma família comum, nasci num bairro chamado Botafogo, no Rio de Janeiro. No dia seguinte fui para o apartamento dos meus pais, num bairro chamado Leblon, a rapaziada do Rio conhece bem. É um bairro de classe média alta, né? Hoje, alguns anos também. Mas quando meu pai comprou o apartamento, em 1954, era um bairro, não vou dizer inóspito, mas um bairro em crescimento. Muitos locais sem nenhum tipo de habitação. E meu pai comprou um apartamento que era um dos primeiros prédios assim de muitos andares, né? Mas enfim, família comum, pai, mãe, um irmão, quase 10 anos mais velho do que eu, 4 personalidades diferentes, mas éramos uma família feliz, normal, nada extraordinariamente diferente do que eu acredito a maior parte das famílias daquela época. O meu pai era funcionário da Companhia Siderúrgica Nacional, ele trabalhou redondamente 40 anos lá. A minha mãe foi normalista, né? Era muito comum as meninas dos anos 40, 50 fazerem normal para seguirem, de repente, a carreira de professora. Minha mãe não seguiu, ela chegou a dar umas aulinhas quando jovem, mas ela acabou ficando, quando se casou com meu pai, passou a ser, chamavam de do lar, né? Para cuidar da casa, enfim. A minha mãe era o esteio da minha casa, o esteio emocional da nossa família. Como eu comentei, eu e meu irmão, 10 anos quase de diferença. Meu irmão é um cara muito mais, vamos dizer, expansivo do que eu, mais espaçoso, barulhento e tal. Eu sempre fui muito tímido quando criança. E formávamos uma família pequena, mas uma família feliz. Eu me senti um garoto muito, muito feliz. E só um ponto me tirava um pouco do sério. Aliás, me tirava bem do sério, que eram discussões. As discussões que começaram a acontecer de forma recorrente na minha casa. O meu pai com meu irmão, aí depois o meu pai com a minha mãe. Meu pai estava sempre presente nessas discussões. E aquilo me incomodava bastante. Na realidade, eu fui percebendo, mas de uma maneira bastante tímida, o relacionamento do meu pai e da minha mãe já não estava muito bom. Mas eu, como criança, não conseguia discernir isso legal. Mas nada, as discussões não eram, vamos dizer, traumáticas, só me incomodavam, que quebravam a harmonia, né? Quando não havia discussão, eu me sentia talvez o moleque mais feliz da humanidade. Mas quando surgiam aquele clima tenso, o que acontecia comigo, eu partia para o meu quarto para brincar. E isso porque vai ser interessante você guardar essa expressão, que é uma expressão que eu gosto e trabalho muito, que é a sensação de controle, sensação de comando. Isso é fundamental para a vida da gente, né? Não ter controle ou comando. Isso a gente não vai ter jamais, porque a vida é cheia de contingentes, né? De imprevistos. Mas a gente ter essa sensação, a gente ter essa capacidade, pelo menos imaginar que tem a capacidade de mudar as coisas. Como eu era muito criança e quando as coisas começavam a fugir do meu desejo, eu sabia que eu não tinha nenhum controle sobre aquilo, eu ia para o meu quarto brincar e isso acabou fazendo com que eu desenvolvesse uma espécie de hábito com isso. Sempre que acontecia alguma coisa que
vamos dizer, mexia com o meu emocional, eu partia para o meu quarto para brincar. Bom, eu tinha duas distinções em relação à maior parte dos garotos, né? A primeira delas foi ter sido alfabetizado dentro de casa. Meus pais não abriam mão, meus pais eram de família, nós éramos, né, uma família classe média baixa, né? Mas meus pais não abriam mão de 2 pontos, né? A educação acadêmica e comida. Então isso lá em casa sobrava, vamos dizer. Nunca tivemos luxo, pra você ter uma ideia, meu pai nunca teve um carro. Repetindo, o cara trabalhou 40 anos na Companhia Siderúrgica Nacional, tinha até um cargo de chefia, mas nunca foi um cara ambicioso, então para ele estava bom, então tudo certo. E nós nunca passamos necessidade, né? Dificuldade às vezes, mas necessidade nunca. Então a primeira vantagem que eu tinha em relação à maioria dos meninos era ter sido alfabetizado em casa. A minha mãe me alfabetizou. Então, quando eu fui para a escola, enfim, já fui para a alfabetização já alfabetizado. Fui para o antigo pré-primário, numa escolinha bem pequena, no bairro, no Leblon, chamado Curso Rosamar. Para quem conhece, o Leblon ficava entre a Bartolomeu Mitre e a principal rua, né, que é a Ataulfo de Paiva. Esse colégio já não existe há muitos anos. Há muito tempo que existe no lugar uma agência do Banco do Brasil. Eu já dei 2 gaguejadas aqui, eu quero te explicar o seguinte, tomei a decisão de não editar o vídeo. Antes eu estava preparando, poxa, eu não queria ficar engessado de jeito nenhum, nenhuma ramadura, eu queria ser absolutamente espontâneo. E para mim, para que isso ocorresse, eu imaginei, eu falei, eu vou botar sem edição. É mais ou menos como trapezista, né, no circo, que ele vai lá, faz as gracinhas dele lá, e tem uma rede, né? Eu resolvi fazer sem a rede, que é uma maneira mais espontânea, eu vejo assim. Mas enfim, voltando. Meus pais me matricularam nessa escola, eu fui direto para o antigo pré-primário, e nossa, aí eu sobrei, né? Voei baixo, que não era mérito meu, mérito da minha mãe, meu pai também ajudava com alguns pontos, e passei voando, né? Inclusive, no fim do ano, me recordo, eu fui com os meus pais, chamaram meus pais lá para que eu pulasse, de repente fizeram a proposta para pular um ano, né? Em vez de ir para o primeiro, passar para o segundo. Felizmente meus pais não toparam e eu fui normalmente para o primeiro ano. Continuei muito bem, eu era muito bom aluno e tal, gostava de estudar. E meus pais, o colégio só ia até a 4ª série. Meus pais perceberam que o colégio era muito pequeno para mim. Por quê? Porque apesar de tímido, eu tinha uma segunda distinção em relação aos outros meninos, que era o futebol. Dentro de casa eu tinha 2 referências legais. O meu irmão jogou muito futebol, jogava muito bem, foi federado pelo Flamengo, acho que jogou num outro clube também. E meu pai era um capítulo meio que à parte, né? Ele era uma espécie de uma lenda lá do futebol de areia de Copacabana, dos anos 40, 50. Eu tinha o maior orgulho disso, ouvia as histórias que os caras contavam sobre meu pai. Aliás, eu tenho orgulho até hoje disso, acho bem, bem legal. Então eu aprendi muito com os dois. Apesar da diferença de idade, o meu irmão retrocedia bem para brincar comigo, jogava bola comigo e tal. E meu pai me ensinou muita coisa, então os dois me ensinaram. Então imagina, eu tinha 2 ótimas referências. Em relação aos outros meninos, eu realmente tinha uma distinção bem, bem interessante. Só que o colégio era muito pequeno. Era uma casa, como eu contei, não tinha espaço. Não era nem questão de não ter muito espaço, não tinha espaço nenhum. Meus pais viram a necessidade de eu ir para um colégio maior. Eu vou pedir, inclusive, a sua licença, porque eu preciso olhar. Eu coloquei um timerzinho ali para eu não me perder e não, na realidade, esse timer me impulsionar ou me segurar. Tá? Então, de vez em quando eu vou dar uma quebradinha para lá. Mas vamos lá. Então, eles decidiram que seria melhor sair da escola e ir para um colégio maior e lá no meu bairro, no Leblon, tinha um colégio que era meu desejo ali, né? Meu sonho de consumo, que era o Santo Agostinho. Eu já tinha ouvido as histórias, olha, o colégio é muito bom, tem quadras e tal, bom, enfim. E fui para lá, mas antes de ir para lá, tinha que prestar uma prova. Você vai entender por que eu estou contando isso. Você pode até imaginar, você quer se gambar aí, né? Você quer se amostrar. Não, para você entender como é que era a pedagogia da minha mãe e essa distinção do estudo em relação à minha vida, né? Então, voltando, eu tinha que fazer uma prova, que na realidade era uma prova de admissão, só que a minha mãe em nenhum momento me disse que era uma prova de admissão. Ela simplesmente me falou que eu tinha que fazer um exercício.
vai lá, tem que fazer um exercício e volta para casa. Tá bom, fiz lá o tal do exercício, né? E eu me lembro que antes de voltar para casa, nós passamos numa lojinha ali perto, quase na esquina, quase, que era uma lojinha de animais. E eu levei para casa um peixinho prateado, jarbas. E beleza, aí nós fomos para casa. E cheguei em casa já achando que eu estava na escola, né? Porque, como eu já disse, a minha mãe não me falou: olha, você vai fazer uma prova, você vai ser avaliado, nada disso. Ela me conhecia, sabia do que eu podia fazer e o que eu podia não fazer se eu ficasse tenso, alguma coisa do gênero. Cheguei em casa achando total que eu já estava na escola, já fazendo meus planos, né? Bom, meu irmão foi buscar o resultado. Me lembro bem disso, que ele brincava em relação a isso, que ele não encontrava meu nome, porque ele ia de baixo para cima, né, o tempo todo, enfim. E nunca ia até o topo, e não achava meu nome. Eu nem sei se isso era verdade, mas ele falava isso o tempo todo, que ele ia de baixo para cima, enfim. E por que eu estou falando isso? Porque além da minha mãe não contar que era uma competição, ela também não foi falar que, não disse o número de vagas, porque senão certamente meu desempenho ia despencar. Então é importante eu citar isso aqui para você entender como a minha mãe me conhecia, como conhecia muito bem o meu irmão, como conhecia muito bem o meu pai. A importância dessa figura para minha família. Bom, enfim, eu passei, fui para essa escola, nossa, foi um sonho, adorava o colégio, adorava. Aliás, tem um registro. Minha mãe, ela escreveu um pedaço da minha vida e um pedaço da vida do meu irmão. Cada um de nós tem o nosso livro de ouro, né? Eu guardo com o maior carinho. Tá por aqui. E ela citava isso, que eu ia muito feliz pro colégio e tal. E era um sonho, pô. Além do colégio ser muito legal, pô, tinha quadras para jogar bola, imagina. E aquilo ali era uma área de lazer extraordinária para mim. Apesar de muito tímido, eu sempre tive facilidade para fazer amizade, fiz muitos amigos no colégio, continuei muito bom aluno. Eu não era o melhor aluno da turma, mas estava ali vamos dizer, na tropa de elite. Passei muito bem na segunda série, passei na terceira fácil, passei bem na quarta, até que nós chegamos na quinta série, né, antigo primeiro ginasial. Bom, como eu citei, a minha família era comum, uma família absolutamente normal, com coisas legais, com coisas que não eram muito legais. Na minha visão, o que não era muito legal eram as discussões. Tirando as discussões, nossa, eu me sentia muito... a minha família era tudo para mim ali, era muito importante para mim, era um seio, né? Um seio para a criança, vamos dizer. E aí, numa bela noite, não me lembro se era tão bela assim não, mas enfim... Mas o clima era muito legal. Nós estávamos brincando, jogando baralho, nós quatro. Eu tinha 10 anos, eu estava de férias, quinta série, me lembro muito bem disso. E jogando baralho, cartas. Eu e meu irmão contra meu pai e minha mãe. E foi muito legal, foi muito bom. A gente riu muito, a gente se divertiu, foi um clima muito, muito legal. E fomos dormir, como sempre, como todos os dias, né? E essa foi a última vez, a última noite que eu vi minha mãe com vida. De manhã muito cedo, eu e meu irmão dormindo, nós escutamos um barulho seco, muito forte. E, enfim, corremos, né? Imediatamente nós levantamos. A cama do meu irmão ficava do lado da porta do nosso quarto. Ele já sai, eu já saio em seguida, a minha cama ficava colada à janela. E quando nós saímos, a minha mãe estava estirada no chão, na entrada do quarto dos meus pais. Bom, aquele momento ali, um pedaço de mim morreu, né? Então é importante aqui já frisar isso. E curioso, só abrir uma janelinha aqui rápida, muitos anos depois eu e meu irmão conversamos sobre isso, e tanto ele como eu tivemos a absoluta convicção na hora do barulho que a nossa mãe tinha morrido. Absoluta convicção, era a sensação, ele falou, cara, eu já corri já sabendo, e eu a mesma coisa. Apesar de eu ter 10 anos na época, né? Mas enfim. E, bom, imagina, a cena, eu comecei a chorar que nem um maluco, o meu irmão perdido, e a reação que o meu irmão teve, absolutamente natural, para tentar raciocinar, ele vira e dá um berro para mim, para que eu parasse de chorar. Bom, naquele momento eu travei, eu parei de chorar. Eu sempre tive um ego muito forte,
sempre fui assim, com uma noção de consciência muito grande desde criança, sabe? Não queria errar, não queria... Isso me atrapalhou pra caramba. Na hora que meu irmão deu o berro, eu travei e me bloqueei. Eu sempre comprimi os meus afetos, tanto os afetos bons quanto os ruins. A minha agressividade sempre foi muito contida, desde que eu me entendo por gente. Então não foi difícil eu segurar. Segurei os meus afetos, para você ter uma ideia, eu fiquei anos sem chorar, mas a vida seguiu. Minha mãe, a família da minha mãe era de Petrópolis, todo o trâmite foi feito no mesmo dia. E, bom, tivemos que resolver como é que as coisas seriam. A minha mãe era a bússola da minha casa, né? Era o farol do oceano da nossa família. E sem ela, nossa família quebrou. Essa é a realidade. O que acontece? O meu irmão foi morar provisoriamente na casa de uma tia, irmã da minha mãe, uma das irmãs da minha mãe. Minha mãe tinha 9 irmãos. O meu pai, ele tinha que trabalhar, e em tese eu ficaria sozinho, né? Porque eu estudava à tarde. Os pais de um grande amigo meu até hoje, abriram as portas da casa e me acolheram. A continuidade da quinta série, e eu acabei ficando mais um ano lá, quer dizer, na sexta série. Na realidade, meu pai me deixava aos domingos, à noite, eu passava a semana toda, sexta-feira, pós-aula, meu pai me pegava, e nós íamos ou para casa, para nossa casa, ou nós íamos para Petrópolis, na casa de um irmão da minha mãe, eu ficava lá e tal, enfim. Cara, aquilo foi bastante complicado. Eu não preciso dizer que meu elan como aluno acabou, né? Eu só não acabou completamente ali naquele momento, porque, como eu falei, eu fui acolhido pela família desse meu grande amigo, e a mãe dele me colocava junto ali, né? Então ela ficava em cima, me dava dura e tal, e eu fui, enfim, eu não me perdi completamente. Mas meu poder de concentração foi caindo ali já. Eu segui, como eu tinha uma base muito boa e havia essa cobrança, eu passei na quinta série, passei na sexta série, e chegamos na sétima série, houve uma mudança de turno, passamos para de manhã. Eu já estava mais crescido, deixa eu dar uma olhadinha ali de novo para eu não me... Ok. Eu já estava mais crescido e não tinha sentido eu ficar na casa do meu amigo. O turno mudou para de manhã, o meu irmão estava na casa dessa minha tia, e meu pai, enfim, eu ia ter que ficar sozinho. Então meu pai sentou comigo e falou, olha, cara, a gente precisa combinar um negócio. Nós vamos sair juntos. Meu pai trabalhava dos 5 dias da semana, 3 dias meu pai trabalhava no Rio, no centro do Rio, e 2 ele ia para Volta Redonda. Esses 2 dias que ele ia para Volta Redonda, terças e sextas, me lembro bem, até hoje, ele saía muito cedo de casa, ele saía às 4 da manhã. E os outros 3 dias ele saía num horário, vamos dizer, mais normal, né? E esses 3 dias, o meu pai falou para mim, olha, nós vamos sair juntos, nós saímos juntos de casa, eu vou pegar a condução ele pegava, o ônibus ele pegava... Você vê, meu pai nunca teve um carro, né? Então ele pegava o ônibus no quarteirão mesmo, na rua paralela, na Bartolomeu Mitre, e eu seguiria 3 quarteirões andando. Dava no máximo, num andar bem lento, bem ralentado, uns 15 minutos, no máximo. E nos outros 2 dias, ele combinou comigo o seguinte, ó, vou deixar o despertador, você vai acordar, vai se arrumar e tal, e vai nessa. Eu, tá bom, vamos embora. E assim foi feito, né? Então, por que eu estou contando esse detalhe? Nós saímos esses 3 dias juntos de casa, por volta de 5 para as 6, por volta, porque às vezes era 6 horas, né? E meu pai quebrava e eu seguia. Eu chegava na escola por máximo, no máximo, 6h15. O portão da escola abria às 7. O sinal tocava às 7h10 e as aulas começavam às 7h15. Isso significava que eu chegava na escola e não tinha uma alma ali. Eu ficava sentado no degrauzinho ali na frente à porta principal e até chegar o primeiro, né? Se contar o trajeto que eu fazia sozinho, ligado e tal, mas fazia sozinho e pensando, eu diariamente criei, né? Acabei criando uma rotina de ficar cerca de 35 minutos, às vezes 40 minutos somando o trajeto sozinho. E ali eu pensava na minha vida.
nos 2 dias que eu saía sozinho, eu saía até mais cedo, porque eu queria já ir para a escola e tal. Então, assim, o primeiro menino que normalmente chegava na escola era por volta de 20 para as 7, não tinha sentido chegar tão cedo, era um colégio de comunidade que eu digo de bairro, então a maioria morava ali no Leblon, Ipanema, às vezes Copacabana, talvez fosse mais distante. Numa época que Copacabana, o trânsito era muito menor e era muito mais rápido de chegar. Bom, mas enfim. Então era um tempo longo, vamos dizer assim, só que se tornou uma rotina. E eu fiz isso 7ª e 8ª séries. 5 dias da semana eu convivia com esse lado de ficar sozinho, o que não era nenhum problema para mim, porque eu já fazia isso quando criança, quando as coisas não estavam muito legais, eu ia brincar sozinho, e se eu tivesse que brincar sozinho em qualquer situação eu brincava. Minha mãe também registrou isso, que eu tinha essa capacidade. Ou seja, eu já vinha me preparando para essas coisas. Só que ali eu não tinha opção, eu tinha que ficar sozinho mesmo. Então eu ficava sentado, esperando. O curioso é que muito do que eu pensava era sobre ter uma nova família. Porque, como eu falei, a minha quebrou. E eu mesmo muito novinho, quando a minha mãe morreu eu tinha 10 anos, ou seja, talvez com 11 anos, eu pensava em ter uma nova família e pensava em ter um filho. Olha que coisa. Não a mecânica de ter um filho, né? Mas eu queria ter um filho. Ficava pensando num filho porque o filho significaria, né? Seria a sementinha de que eu teria uma nova família. Para ter um filho, teria que ter uma esposa, né? Óbvio, na minha cabeça. Então, desde cedo, desde sempre, para você entender a importância para mim que desde sempre era um filho. Eu queria ter uma família nova, enfim, era isso que eu queria fazer. Bom, segui. 7ª série, como eu falei, eu basicamente eu perdi a concentração, eu tentava estudar, mas não conseguia. Basicamente eu só joguei futebol. E eu passei, porque eu tinha uma base legal, mas enfim. E chegou na 8ª série e não teve o basicamente, eu só joguei bola. E aí aconteceu o inimaginável, né? Eu levei bomba, fui reprovado, que era uma coisa que não tinha como... Ninguém imaginaria isso com o elan que eu tinha como estudante. Mas, enfim. E o meu pai teve uma sensibilidade extraordinária. É importante citar o seguinte, meu pai se desorientou completamente. Eu sou testemunho ocular, porque eu convivi com meu pai muitos anos. Então, o meu pai ele ficou completamente desorientado. Mas mesmo assim, ele não me perdeu de foco. Ele não perdeu o foco em mim. E não me cobrou mais do que ele achou que deveria cobrar. Ele era um cara exigente, era um cara disciplinador, ele teve a sensibilidade. Ele entendeu. Bom, eu tive que sair da escola, fui para um outro colégio, minha vida seguiu, fiz novos amigos e eu não era mais o mesmo estudante, né? Quer dizer, na realidade eu não era mais o mesmo garoto, nem o mesmo estudante. Mas era aquele estudante, vamos dizer, eu fui para um colégio muito menos rigor de estudo, e que era um colégio que tinha mais espaço para jogar bola, né? Eles eram mais ligados a esporte, então aquilo foi muito legal para mim. E eu fiz muitos amigos, como eu disse, eu não era mais tão tímido, né? Mas enfim. Mas eu mantive a capacidade de fazer amizade, fiz novos amigos, grandes amigos, alguns eu tenho até hoje. E minha vida seguiu. Fiz vestibular, não fiz psicologia, fiz comunicação social, queria ser jornalista esportivo desde criança. Depois surgiu a música na minha vida, que eu não vou me alongar sobre isso, mas foi um momento muito legal. Chegamos muito perto de fazer, vamos dizer, de fazer um barulho. Tivemos muito perto, não vou entrar em detalhes, muito perto. E aquilo ficou na minha mente, na música. Eu não queria, no fundo, eu não queria largar a possibilidade da música. E isso acabou me atrapalhando na hora de tomar certas decisões um pouquinho mais para frente. Bom, como eu falei, eu segui minha vida, mas era muito difícil. Eu gosto de usar uma expressão que, assim, é uma historinha que nós usamos uma mochilinha invisível para a gente seguir o nosso caminho, né? Nessa mochilinha invisível, nós levamos os nossos afetos, as experiências, os afetos oriundos dessas experiências, enfim. E a minha mochilinha, ela tinha um buraco, ela tinha um vazio, né? Que na realidade esse vazio por causa do buraco, uma parte, um compartimento que tinha um buraco muito grande, não tinha como colocar nada ali porque ia cair. Mas eu tinha que seguir, né? Enfim, e seguir meu caminho com um buraco ali. Esse buraco não tem como preencher. E era difícil para mim entender isso. Mas eu tinha que seguir e beleza.
Não era muito comum, não é assim, normalmente muito comum uma criança novinha perder uma referência tão importante, né? Não é uma situação inédita, milhares, dezenas de milhares, sei lá quantas crianças perdem a mãe ou perdem o pai quando são muito novos. Então a perda é indescritível. Mas, além da perda, existe um ponto que para mim nunca foi respondido, né? Que eu não tive absolutamente a possibilidade de me despedir. À noite foi tudo ótimo e de manhã não teve mais nada. Minha mãe não estava doente, não havia uma perspectiva. Uma criança de 10 anos não liga a vida à morte. Jamais. Uma criança de 10 anos, a finitude não faz parte ali do vocabulário. Muito menos perder alguém tão próximo, tão querido, mãe, pai, enfim. E eu tive que lidar com isso. Então essa era a questão. Eu e todas as crianças que perdem mãe ou pai. Mas a questão é, por quê? E agora? Como assim? Não tinha sentido, né? E ter que lidar com isso. Essa pergunta, ela ficava o tempo todo me atormentando e eu não tinha resposta. Bom, eu segui minha vida. Como eu falei, eu me formei em comunicação social, jornalismo, não trabalhei imediatamente com isso. Fui dar aula, eu dava aula de gramática e posteriormente de técnica de redação. E, por acaso, como professor, acabei conhecendo a minha futura ex-esposa. Foi o início de uma nova etapa da minha vida, estava começando um novo ciclo de muita batalha, de muita luta. A nossa história é muito legal até um certo ponto, né? Depois não ficou tão legal, mas começamos a construir e queríamos uma família, né? Que para mim seria uma nova família. O filho seria a grande cereja do bolo. Mas para ter o filho a gente precisava ter uma condição minimamente razoável financeira para um apartamento, enfim, alguma coisa. Combinamos de juntar um dinheiro, conseguimos juntar um dinheiro, lutamos muito para ficar juntos, mas aquilo era uma vitamina, né? Aquilo era muito estimulante também. E conseguimos juntar esse dinheiro que a gente precisava. Combinamos, olha, a partir de agora acho que dá para ter o filho. Era um momento extraordinário da minha vida, extraordinário. Me lembro que eu trabalhava com um amigo, eu estava tentando encontrar um caminho, porque, como eu falei, a música ficava me assombrando ali, né? Me atrapalhou um pouquinho, eu deveria ter saído antes. E um belo dia, minha ex-mulher aparece e me dá a notícia que ia ser mãe. Nossa, você imagina como é que eu fiquei. Naquele momento ali, eu voltei no tempo, foi uma loucura. Foi um dos dias, certamente um dos dias mais felizes da minha vida. Era também indescritível. Além de me dar essa notícia, minha ex-mulher me disse, que ela fez o exame, que ela tinha contraído toxoplasmose. Possivelmente dos passarinhos do meu pai, né? Meu pai tinha uma criação de canário roller. Eu e a minha ex-esposa ficamos na casa do meu pai durante um tempo para a gente poder juntar dinheiro e tal. Deixa eu dar uma olhadinha ali de novo, tá bom. E de repente, toxoplasmose, como é que é? O que acontece? Estava tudo em ordem, só que a única restrição, vamos dizer, que o médico nos informou é o seguinte, olha, tomar cuidado com emoções fortes. A gente, nossa, emoções fortes? Beleza, ok. Por que conta esses detalhezinhos? Porque eu não sei precisar, mas vamos lá, uma semana depois eu tive um descolamento de retina. Você já devia ter percebido, né, que eu tinha alguma coisa errada aqui no meu rosto. Eu pensei assim, vou falar antes, falo depois, não, deixa rolar. Eu tive um descolamento do nada, zerado, assim, não tinha porquê. Eu comecei a sentir alguma coisa estranha. Na realidade, eu fui a um médico, o cara olhou e eu fui olhar a minha córnea. Eu usava lente de contato na época, parece que tinha uma feridinha na córnea. Ele não olhou a minha retina. E ele me receitou um colírio, uma pomada. E dias depois, o que acontece? Houve uma infiltração. Eu tinha uma lesão na retina e a retina praticamente despencou. Bom, eu perdi a visão na hora, passei a não enxergar nada, literalmente invadiu o consultório do cara. E aí que ele foi olhar minha retina. E aí ele disse, comprometeu a retina e tal.
Bom, enfim, eu tinha que ganhar tempo, parti para um outro médico, fui para um especialista, um craque. Só que eu me recordo bem que eu não comentei com a minha ex-mulher sobre isso. Eu fui para esse consultório e eu não me recordo como é que ela me encontrou. Eu acho que a gente chegou a se falar, olha, eu tô indo para um cara ali em Botafogo, pá, e ela me encontra. Você vai entender esse detalhe. Ela me encontra, lembra, ela tá grávida, com toxoplasmose, aquela coisa toda. A hora do meu exame, ela tá do meu lado e o médico me avisa e, olha, você teve um descolamento gigante, cirúrgico, era uma quinta-feira, me recordo bem, e vamos ter que operar urgente e tal. A minha operação foi no sábado, hein? Ele me informou que a minha retina... O olho tem 360 graus, ok? Beleza. A minha retina tinha descolado 270, ele me informou. Falei, nossa, que bom, hein? Ele me disse que eu tinha 50% de chance de recuperação, e desses 50%, se eu me desse bem, ele não saberia precisar o quanto eu recuperaria de visão. Essa foi a primeira notícia que ele me deu. A segunda notícia era o pós-cirúrgico. Né? Ele falou, olha, o pós-cirúrgico é complicado, a cirurgia era uma cirurgia complicada, chamada vitrectomia, que na realidade você abre o olho lá e tal. Bom, enfim, para colar tudo. Colocava 4 bolas de gás, 2 em cima, 2 embaixo, para poder colar a retina. E para isso eu teria que ficar com a cabeça para o chão, para grudar. Né? Eu não poderia mexer a cabeça. Obviamente não mexer o corpo. Então ele começou a dizer, o pós-cirúrgico, que eu não poderia mexer, né, a cabeça, para evitar que as bolas de gás se movessem e automaticamente a retina descolasse. Muito bem. Para que isso acontecesse, eu teria que ficar com a cabeça escorada para o chão. Ótimo. Mas eu pensando em tudo, bom, tá, beleza. Achei que tivesse terminado. E aí ele me dá a terceira notícia. A terceira era que eu tinha uma lesão no outro olho também. Quando ele fala isso, a minha ex-esposa, que estava aqui no meu lado esquerdo, ela desmaia. E aí a secretária, a Lê, que é a secretária lá até hoje, se consegue segurar. Eu falei, bom, é agora. Nessa hora, eu acho que eu morri pela segunda vez. Por que eu acho? Porque eu morri, eu não sei se foi exatamente nesse momento ou um pouco depois. Porque a primeira coisa que me veio à cabeça, eu falei, puxa, eu trouxe de volta aquilo que aconteceu com a minha mãe. Eu não estou comparando as perdas, mas eu estou comparando um momento muito legal que estava acontecendo e do nada vem algo para me derrubar. A possibilidade de não enxergar mais, a possibilidade de não enxergar nem o nascimento do meu filho, aquilo, para mim, foi devastador. Bom, enfim, vou encurtar, para acelerar esse processo logo aqui. Fiz a cirurgia, para você entender, no dia da cirurgia, lembra que era 270 graus de descolamento? Já estava em 320. 2 dias de diferença. Meu médico falou que a minha retina estava praticamente pendurada. Ele fez o que tinha que fazer e me disse o seguinte, olha, se você conseguir passar bem os 30 dias, você vence. Você venceu. Beleza. Cara, foi muito duro. Eu me lembro que quando eu coloquei a cabeça para começar o pós-cirúrgico, eu troquei uma ideia rápida com Deus e falei, olha, se tiver que acontecer alguma coisa, me tira logo, não me deixa criar expectativa. Só que Deus queria me testar, eu acho, tinha outros planos. Eu tive problema no 24º, na reta final, né? E para ser com requinte de crueldade, né? Um dia antes, no 23º, eu tinha voltado a enxergar. Eu me lembro porque a minha ex-mulher estava fazendo um curativo e uma hora que ela virou o rosto, eu botei a mão assim, consegui ver o contorno legal da mão. Fiquei quieto, não falei nada na hora, até fiz uma brincadeira com ela, pedi para ela baixar a janela. Ela falou, cara, como assim? Você está enxergando? Estou enxergando. Nossa, foi uma festa, que legal. No dia seguinte, apagou tudo de novo. Comprometeu, eu fui conversar com ele no dia seguinte e ele falou, olha, a retina repuxou e ainda pediu para ficar o restante para complementar os 30 dias. Depois eu soube por quê. Enfim, e aí eu teria que me concentrar na outra vista. E aí eu vou usar uma metáfora para você, que é o paraquedista, né? O cara, quando salta de paraquedas, ele tem 2 paraquedas. Você deve saber disso, né? Ele, quando salta, ele puxa a cordinha do primeiro. Normalmente o paraquedas vai abrir. Mas se o paraquedas não abrir,
ele tem um segundo, ele tem um reserva, então ele puxa o segundo tem que abrir de qualquer jeito, né? O meu salto, quando eu puxei o primeiro paraquedas, a cordinha saiu na mão, então eu só tinha um segundo. Então esse segundo paraquedas tinha que abrir. Então eu me concentrei direto. O episódio que se juntou, porque a partir daí eu entrei em parafuso. Eu passei a ser uma outra pessoa, porque eu tive que me concentrar absolutamente o tempo inteiro na minha vista. Isso aconteceu em 1999. O meu filho nasceu em agosto, isso aconteceu acho que em fevereiro, março. Graças a Deus, meu filho nasceu lindo, eu consegui ver tudo. Aliás, meu filho é lindo até hoje. Mas eu era outro cara. Não era mais a mesma pessoa. Eu tinha absoluta convicção que eu ia ter um problema na vista, porque era óbvio. Eu tive na primeira, eu tive em um, botei no outro. Genético. Eu tinha uma lesão, fiz um tratamento rápido com laser e tal. E para mim era questão de tempo. Era como se fosse uma bomba relógio que eu tinha. Obviamente que, como eu disse, eu era outra pessoa, me tornei outra pessoa, me ausentei inconscientemente. Eu fui buscando meu caminho de solidão. Por isso eu citei o detalhe de eu ir para o meu quarto, por isso eu citei os trajetos que eu fazia sozinho e sentar sozinho e imaginar tudo, eu tinha que pensar e usar a cabeça para conseguir controlar as minhas emoções, enfim. E eu acabei me ausentando, não digo nem fisicamente, mas espiritualmente. Eu era uma outra pessoa e obviamente que meu casamento não ia segurar. E não segurou. Pouco antes da gente eu e minha ex-mulher, a gente se separar, eu bati com a cabeça, numa porta, aquela porta com divisória, né, duas partes. Eu devia estar olhando para o chão, dei uma cabeçada na porta. Deixa eu ver aqui rapidinho para ver, tá bom, tem que correr. E eu tinha, como eu falei, uma lesão e ela abriu, mas isso acabou sendo legal porque eu já fui direto para a cirurgia, uma cirurgia muito mais tranquila, e graças a Deus deu tudo certo. O meu médico cracaço, que inclusive já faleceu, um cara fantástico, devo a ele isso, eu consegui me recuperar. Bom, enfim, você lembra que eu contei lá atrás sobre futebol, que eu gostava muito? Então, com o tempo, eu fui perdendo, inexplicavelmente, eu fui perdendo o prazer de jogar bola. Eu posso dizer que eu joguei muito bem, até os 16 anos. Eu era um catiço jogando. E eu fui aos pouquinhos, eu fui perdendo. Com 17 anos, eu me lembro que eu tinha ido para uma academia, comecei a fazer musculação, perdi muito não, mas perdi alguma agilidade, tempo, e aquilo me incomodava, enfim. Eu ainda joguei bola há alguns anos e tudo, mas não era a mesma coisa. Eu sabia, sempre me cobrei muito, então eu sabia que eu não conseguia ter a mesma performance diante. E aos pouquinhos eu fui perdendo a vontade, né, o desejo, o tesão de jogar bola. Aliás, recentemente um amigo meu de muitos anos, ele comentou que ele ficou decepcionado por eu ter parado. Eu achei aquilo gozado, que eu parei de jogar bola praticamente muito cedo, né? Enfim, por que eu contei isso? Porque após a cirurgia, da primeira cirurgia, quando eu perdi a visão desse olho, e para você entender, eu tive duas perdas práticas, né? Primeiro, eu perdi 45 graus. Você tem numa linha de 190 graus, eu perdi 45. Então, se o cara fizer qualquer coisa aqui, eu não enxergo. Aqui sim, o monocular tem essa distinção, vamos dizer assim. E o segundo ponto é o seguinte, eu não poderia praticar mais nenhum esporte de contato. Eu fazia luta um pouco antes, e eu estava até pensando em voltar, fazer e tudo, e não podia, nem que eu quisesse, mais jogar futebol. Então aquilo, por isso que eu citei o nosso futebol e tal, aquela coisa toda, que o futebol para mim, ele tinha uma representação, ele tinha um significado muito, muito diferente dos demais. Ele era uma catarse para mim. O futebol para mim era lúdico, era a possibilidade que eu tinha de colocar meus afetos, não que eu fosse brigar com ninguém e tal, mas conseguir me soltar, e era assim que acontecia. E eu não podia, nem isso eu poderia mais fazer. Eu tive um outro problema, que é estético, mas em nenhum momento, naquele período, naquele momento, aquilo me vinha à cabeça. Juro para você que de 0 a 10 era 0 no primeiro momento. Depois passou a ser tipo 1,5, alguma coisa assim. Eu não vou dizer que eu não me importava com nada, porque
porque aí seria mentira, num segundo momento. Mas eu não tinha alternativa, eu tinha que ser assim. O importante para mim não era a estética. Bom, o que acontece? Eu, como eu falei, eu fui me ausentando. Na realidade, eu entrei num processo bastante complicado de isolamento, uma tristeza profunda, e eu só não sucumbi, e é isso que eu queria dividir por fim com vocês, porque eu consegui. Isso vai ser importante, que eu vou frisar isso nos vídeos e tal, quando eu for me referir à depressão, uma palavrinha mágica chamada movimento. E esse movimento não é só movimento de corpo, né? Produção de endorfina, a serotonina, não. É um movimento mental, psicológico. Você não parar. Se você parar, você morre mesmo. E por que eu não... Qual foi a minha vitamina para que eu não parasse? O meu filho. Eu foquei nele o tempo todo. Eu passei a viver momentos terríveis. Eu não conseguia... A depressão, ela te lentifica. Os movimentos, eles ficam lentos, mas eles precisam ser feitos. A visão fica turva. É gozado eu falar de visão, né? Mas enfim, fica turva. Você não consegue perceber, a sua capacidade de percepção, ela absolutamente fica aniquilada. Então você não consegue, os afetos totalmente comprometidos, mesmo, sem papo. Enfim, e como eu sempre tive a minha agressividade muito contida, e os outros afetos também, mas a agressividade, até por uma questão de preservação, eu me isolava. E é óbvio que nenhum casamento segura isso. Eu e minha esposa nos separamos logo depois, e foi bastante difícil eu conseguir me reorganizar. Eu quebrei emocionalmente, socialmente, familiarmente, financeiramente, profissionalmente, e isso durou quase 7 anos. Eu fiz análise pessoal, fiz psicanálise, e quando eu comecei a fazer psicanálise, eu queria entender o processo, foi fantástico para mim. Você pode perguntar como eu saí do processo. Eu saí desse processo por causa desse movimento que eu contei. Eu vou depois, com os outros vídeos, eu vou conseguir te explicar melhor quando eu for focar em depressão direto. O meu analista, conversando comigo, me incentivou demais a estudar. E aí eu comecei lá atrás a estudar. Só que eu não queria estudar só psicanálise. Eu fiz uma formação em psicanálise. Eu não queria estudar só psicanálise. Continuei estudando psicanálise, mas passei a estudar psicologia analítica, comecei a estudar logoterapia, sociologia, antropologia, filosofia, logoterapia, porque eu queria as conexões. Eu queria entender o ser humano. Eu fazia isso quando eu dava aula, inconscientemente. Eu não era um professor, eu queria entender os garotos. Por isso eu fiquei até um expert em adolescentes e tal, porque eu queria entender os garotos. E eu acho que essa era uma distinção que eu tinha. Eu inconscientemente já fazia um trabalho psicológico ali. Então, aos pouquinhos eu fui me preparando, fui conseguindo encontrar munição suficiente para atacar esses temas. E eu resolvi, há um tempo atrás, me dedicar à psicoterapia, para poder ajudar, não só passar a minha experiência, não é isso, mas buscar soluções que possam fazer bem para as pessoas que passam por problemas importantes. Gente, esse era o vídeo que eu queria apresentar a vocês, que seria um vídeo de apresentação. Desculpe se eu me alonguei, mas eu senti necessidade de me apresentar. Eu resolvi gravar isso de uma maneira absolutamente espontânea, sem edição, como eu expliquei no início, porque eu acho que é uma maneira de empatia, de me aproximar. Esse vídeo, como eu citei, vai ficar sempre no alto para ser uma espécie de recepção a quem aparecer. Bom, é lógico que o meu trabalho é como psicoterapeuta, né? Eu presto atendimento presencial e online. Eu me curvei ao online por causa da pandemia. O online ele não tem, obviamente, alguns pontos importantes que o presencial tem, né? Claro, o calor, o olho no olho, os movimentos. Mas o online ele tem uma distinção que o presencial não tem, que é o encurtamento da distância. E é extremamente
estimulante poder, de repente, fazer um trabalho com pessoas que moram muito, muito distante de mim. Você fica com um horizonte aberto. É isso. Esse era o vídeo de apresentação que eu queria fazer. Eu sou psicoterapeuta, trabalho direto vou postar muita coisa nesse meu canal. Eu vou fazer vídeos por semana, 2 vídeos por semana, com temas, com questões da nossa sociedade atual, para que a gente reflita, para que a gente pense. A sua participação é absolutamente fundamental, com sugestões, com críticas, enfim. Posteriormente eu vou começar a fazer algumas lives. Evidentemente que para fazer live a gente precisa ter um número legal de pessoas, e quanto mais pessoas puderem participar, vai ser muito enriquecedor, porque são novas ideias, novas experiências, inclusive. É óbvio que tem aquela questão, aquele mantra de curtidas, aquela coisa toda que a gente fala, mas eu vou ser muito sincero, como sempre fui e vou ser sempre. A curtida ela só vai valer a pena se realmente for sincero, se de fato você gostou daquilo que você viu, daquilo que você assistiu, enfim. Se você gostou, aí você curte. Se você gostou e você acha que pode ajudar, você compartilha. E você vai me ajudar bastante a chegar em outras pessoas. Para finalizar, eu quero dizer uma coisa. Eu odeio a expressão seguidor. Eu não tenho papo de seguidor. Eu gosto da expressão parceiro, parceiro, parceira de caminhada. Eu estou iniciando uma caminhada no YouTube e eu gostaria muito de contar com a sua companhia. Mas vamos fazer juntos esse trajeto. Eduardo Santos, psicoterapeuta, eu estarei aqui. Fica bem, se cuida. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're
Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings